Hello guys, Teacher Nadir here. How you doing today? E aí, gente, como estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar então nossa história da Alice? Let's go! Chapter 5. Advice from a Caterpillar. The caterpillar and Alice looked at each other for some time in silence. At last, the caterpillar took the hook out of its mouth and addressed her in a languid, sleepy voice. "Who are you?" said the caterpillar. This was not an encouraging opening for a conversation, Alice replied rather shyly. I hardly know, sir, just at present. At least, I know who I was when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then. Conselho de uma lagarta. A lagarta e Alice ficaram se olhando por algum tempo em silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilé da boca e dirigiu-se a Alice com uma voz desanimada e sonolenta. "Quem é você?" disse a lagarta. Esta não foi uma abertura encorajadora para uma conversa. Alice respondeu timidamente. Eu mal sei, senhor, neste momento, mas eu sei quem eu era quando acordei esta manhã. Acho que devo ter mudado várias vezes desde então." "What do you mean by that?" said the caterpillar. "Explain yourself." "I can't explain myself, I'm afraid, sir," said Alice. "I think you ought to tell me who you are first." "Why?" said the caterpillar. Here was another puzzling question, and as Alice could not think of any good reason, and as the caterpillar seemed to be in a very unpleasant state of mind, she turned away. "Come back," the caterpillar called after her. "I've something important to say." Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to do, and perhaps after all it might tell her something worth hearing. It smiled again and said, "So you think you're changed, do you?" "I'm afraid I am, sir," said Alice. "I can't remember things as I used, and I don't keep the same size for 10 minutes together." "O que você quer dizer com isso?" disse a lagarta. "Explique-se." "Não consigo me explicar, infelizmente, senhor," disse Alice. "Eu acho que você deveria me dizer quem você é primeiro." "Por quê?" disse a lagarta. Aqui estava outra questão intrigante. E como Alice não conseguia pensar em uma boa razão, e além do mais, a lagarta parecia estar em um estado de espírito muito desagradável, Alice se afastou. "Volte!" a lagarta gritou. "Eu tenho algo importante para dizer." Alice achou que era melhor esperar, já que não tinha mais nada para fazer, e talvez, afinal, a lagarta pudesse lhe dizer algo que valesse a pena ouvir. Abriu a boca e disse: "Então você acha que mudou, não é?" "Receio que sim, senhor", disse Alice. "Não consigo me lembrar das coisas como antes e também não mantenho o mesmo tamanho por mais de 10 minutos desde então." The caterpillar was the first to speak. "What size do you want to be?" it asked. "Well, I should like to be a little larger, sir, if you wouldn't mind," said Alice. 3 inches is such a wretched height to be." "It is a very good height indeed," said the caterpillar angrily. "It was exactly 3 inches high. I wish the creatures wouldn't be so easily offended." "You'll get used to it in time," said the caterpillar. Then it got down off the mushroom.
and crawled away in the grass, merrily remarking as it went, "One side will make you grow taller, and the other side will make you grow shorter." "What?" thought Alice to herself. "Of the mushroom," said the caterpillar. A lagarta foi a primeira a falar. "Qual é o tamanho que você quer ter?" perguntou. "Bem, eu gostaria de ser um pouco maior, senhor, se você não se importa", disse Alice. 7 centímetros é uma péssima altura. "É uma altura muito boa de fato", disse a lagarta, com raiva, pois ela tinha exatamente 7 centímetros de altura. "Eu gostaria que as criaturas não se ofendessem com tanta facilidade por aqui." "Você se acostuma com isso com o tempo", disse a lagarta. Então, ela desceu do cogumelo e rastejou para longe na grama. Fez um comentário enquanto passava. "Um lado vai fazer você crescer e o outro lado fará você diminuir." "O quê?" disse Alice. "De cogumelo", disse a lagarta. However, at last, she stretched her arms round it as far as they would go and broke off a bit of the edge with each hand. The next moment, she felt a violent blow underneath her chin. It had struck her foot. She was a good deal frightened when she looked down. Was an immense length of neck, which seemed to rise like a stalk out of a sea of green leaves that lay far below her. "What can all that green stuff be?" said Alice. "And where have my shoulders go to? And oh, my poor hands! How is it I can't see you?" She was moving them about as she spoke, but no result seemed to follow, except a little shaking among the distant green leaves. As there seemed to be no chance of getting up to her head, she tried to get her head down to them, and was delighted to find that her neck would bend about easily in any direction like a serpent. No entanto, finalmente ela esticou os braços em volta dos cogumelos tanto quanto pôde e quebrou um pedaço na borda de cada um. Segurou um pedaço em cada mão. No entanto, no momento seguinte, ela sentiu um golpe violento embaixo do queixo que atingiu seu pé. Ela ficou muito assustada. Quando olhou para baixo, era um comprimento imenso de pescoço, que parecia subir como um galho de folhas verdes que ficavam bem abaixo dela. "O que pode ser toda essa coisa verde?" disse Alice. "E para onde foram meus ombros? E minhas pobres mãos? Como é que eu não consigo ver vocês?" Ela estava movendo as mãos enquanto falava, mas não conseguia ver, exceto um pequeno tremor entre as folhas verdes distantes. Como parecia não haver chance de chegar à cabeça, ela tentou abaixar a cabeça e ficou encantada ao descobrir que seu pescoço se dobraria facilmente em qualquer direção como uma serpente. She found to be nothing but the tops of the trees under which she had been wandering, when a sharp hiss made her draw back in a hurry. A large pigeon had flown into her face and was beating her violently with its wings. "Serpent!" screamed the pigeon. "I am not a serpent," said Alice indignantly. "Let me alone. I am not a serpent. I tell you," said Alice, "I'm a little girl. You are looking for eggs. I know that well enough. And what does it matter to me whether you are a little girl or a serpent?
It matters a good deal to me, said Alice hastily. Alice crouched down among the trees as well as she could, for her neck kept getting entangled among the branches. After a while, she remembered that she still held the pieces of mushroom in her hands. Then she ate a piece of each one. Alice descobriu ser nada além do topo das árvores sobre as quais ela estava vagando, quando um chiado agudo a fez recuar com pressa. Um grande pombo voou em seu rosto e estava batendo violentamente com as asas. Serpente! Gritou o pombo. Eu não sou uma serpente, disse Alice, indignada. Deixe-me em paz. Eu não sou uma serpente, eu insisto, disse Alice. Eu sou uma garotinha. Você está procurando ovos, eu sei disso muito bem. E o que importa para mim que você é uma garotinha ou uma serpente? Para mim é muito importante, disse Alice, apressadamente. Alice se agachou entre as árvores o mais rápido que pôde, e seu pescoço ficava emaranhado entre os galhos. Depois de um tempo, ela se lembrou que ainda segurava os pedaços de cogumelo nas mãos, e então comeu um pedaço de cada um. She had succeeded in bringing herself down to her usual height. I've got back to my right size. The next thing is to get into that beautiful garden. How is that to be done? I wonder. As she said this, she came suddenly upon an open place with a little house in it about 4 feet high. Whoever lives here, thought Alice, will surely be afraid of me. Alice ate a little more of the mushroom and quickly brought herself down to the right size for this little house. Ela tinha conseguido se manter em sua altura normal. Voltei ao meu tamanho certo. O próximo passo é entrar naquele lindo jardim. Como isso pode ser feito? Eu me pergunto. Ao dizer isso, Alice se deparou de repente com um lugar aberto, com uma casinha de cerca de 1 metro de altura. Quem quer que more aqui, pensou Alice, certamente terá medo de mim. Alice comeu mais um pedacinho do cogumelo e rapidamente diminuiu de tamanho para entrar na casinha.